Olá pessoal, tudo bem com vocês? Luzemir Barbosa em mais um episódio do nosso ContileCast. Esse canal que a gente busca sempre trazer histórias inspiradoras para os empreendedores, para que, de certa forma, eles consigam entender como a jornada de cada um acontece, para poder aplicar no seu próprio negócio, na sua própria vida, né? Tira insights, enfim, várias ideias aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto aqui muito interessante, muito importante, né? Você já pensou quando você vai se aposentar? Já se preparou para sua aposentadoria? Pois é, esse é um assunto bem recorrente, que a gente aqui no escritório, inclusive, recebemos com muita frequência e buscamos sempre responder essa pergunta, mas nunca com aquele olhar técnico e aquela perícia que só um profissional do direito, focado em previdência, consegue nos dar. Por isso, hoje a gente recebe aqui a Daiane Santos. Tudo bem, Daiane? Tudo bem. Boa tarde. Ela é especialista em direito previdenciário, né? E vai nos dar uma aula hoje sobre isso. Exatamente. Como ele já disse, né, eu sou Daiane Santos, advogada. Já estou nessa área aí praticamente uns 6 anos. Então, já tenho uma boa experiência, uma boa bagagem. E é uma área que eu me apaixonei. A melhor parte de tudo da vida da gente, a gente trabalhar com aquilo que a gente ama, que torna tudo mais leve, mais simples, tranquilo, né? Mais simples. Porque geralmente a pessoa visa trabalhar só pensando no financeiro, em ter uma boa condição, um bom retorno financeiro, e às vezes acaba não gostando daquilo que atua. Então eu faço isso com muito amor. É uma área que a gente enxerga a humanidade nas pessoas, pessoas humildes, pessoas simples. Você vê que realmente tem pessoas que necessitam de um benefício, pessoas que se aposentam porque tem um problema de saúde, porque passam por necessidade. Aí você começa a olhar a vida de uma forma até diferente, de uma forma até, como fala, a gente começa a agradecer pelo mínimo básico que a gente tem. Muita gente não tem essa visão. Muitas pessoas reclamam muito, questionam muito por que disso, por que daquilo. Mas quando eu comecei a trabalhar com isso, eu parei para analisar a vida de uma forma, um ponto de vista diferente. Então, assim, eu me recordo uma vez que um cliente, ele foi agredido, assaltado, teve uma vida sempre ativa, sempre trabalhou, e ele foi agredido e teve sequelas. Ele ficou acamado, ficou entre a vida e a morte, e ele nunca mais foi a mesma pessoa que ele era antes. Ele ficou cadeirante, né? E ele ficou muito triste, porque começou a passar necessidade, não conseguia trabalhar, vem a medicação, vem o uso de fralda, vem um monte de coisa. Vários fatores acabam interferindo na vida da pessoa. Né? Mudou totalmente. E era ele e a mãe dele. Quando ele conseguiu o benefício dele, ele chorou lá no banco, fui acompanhar ele para fazer o recebimento. E eu falei, mas por que você está chorando? Ele falou assim, agora eu vou comer um chocolate. Nossa, aquilo assim, mexeu muito comigo, sabe? Cortou o coração, né? Cortou meu coração, porque às vezes a gente tá reclamando, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, que carro que eu vou comprar, o que é aquilo. E às vezes o mínimo que a gente tem acesso, a pessoa não consegue analisar. Existe um ditado, ser feliz é tão simples, que as pessoas esquecem disso, né? Então, são detalhes simples. E aquilo eu falei, nossa, a pessoa, ela quer se aposentar para comer algo que gosta. E muitas vezes a gente tem esse acesso, a gente come aquilo que gosta, faz aquilo que gosta, bebe, sai para beber com os amigos, quem gosta de beber, quem gosta de viajar consegue viajar, passear. Então, assim, você tem a sua liberdade de viver, às vezes não valoriza isso. Então, o bom dessa área da minha profissão me ajudou muito a valorizar a vida em si. Então, eu gosto de viver intensamente mesmo, valorizando tudo, qualquer área da minha vida. Eu acho que dá um olhar, essa conexão com essas pessoas que realmente necessitam, né? Exatamente. Necessitam, inclusive, de um auxílio para poder conseguir, porque nem sempre é fácil os acessos, né? Exatamente. E eu acho que essa proximidade, essa conexão com essas pessoas muda também a forma de enxergar a vida, enxergar o próximo, né? Porque, assim, eu falo que a vida, nossa, é uma moeda de 2 lados. Às vezes você vê a pessoa ali acamada, é um incapaz, é um inválido, mas você não sabe o que aconteceu na vida da pessoa para ela chegar nesse ponto que ela chegou. E nesse exemplo que eu usei, ele era uma pessoa totalmente ativa, trabalhava e amava trabalhar. Não é aquilo que eu queria, eu não queria me aposentar porque eu fiquei cadeirante. Ninguém quer isso para a própria vida. Então, assim, antes de a gente julgar ou criticar o cenário que aquela pessoa está, a gente tem que ver o porquê, o motivo que agregou a isso. Às vezes a gente está numa situação, foi levado, motivado por
N coisas. E aí não tem como a gente ficar julgando, né? Então tem que tentar olhar e analisar. Isso não é só com cadeirante, é com crianças também. Hoje em dia, o número de crianças que nascem com problemas intelectuais, problemas mentais, cresceu muito. Então, muitas mães têm dificuldade em lidar com isso, de abordar, não, meu filho não é doente. Às vezes a mãe se recusa, acaba retardando um atendimento para aquela criança. Uma inclusão daquela criança na sala de aula, isso acaba interferindo, atrapalhando. Então, assim, a pessoa tentar abrir a mente para poder entender isso, já é meio caminho andado, que eu falo. Mas pensando no direito de acesso aos benefícios. Exatamente. Uma criança que nasce, às vezes, com algum problema de saúde, seja no aspecto autista, isso, ou em outras doenças que pode acometer a criança também já adquire esse direito? Como é que funciona isso? Adquire. Esse é um assunto interessante, mas acho que muita gente não Sim. tem. Pelo menos eu já não tinha esse conhecimento, né? Não, todo cidadão tem um direito. Pela Constituição Federal, todos nós temos direito a uma boa saúde, moradia, lazer. Então, isso são direitos constitucionais. E a partir de um momento que uma criança ela nasce doente com esse problema, envolve vários fatores, porque ela não vai ter a mesma igualdade com outras crianças, a questão de brincar, ela vai ser uma criança mais quieta ou mais inquieta. Às vezes as pessoas de fora vão olhar, nossa, que mãe que não deu educação para essa criança, a criança não para quieta. Mas, assim, a sociedade não está conseguindo ainda conviver com isso. E a própria mãe também não consegue conviver. Até ela aceitar que aquela criança tem aquele problema de saúde, que ela tem um direito previsto pela Constituição, que o filho dela tem que receber um auxílio do INSS para conseguir ajudar a ter uma qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Medicação, acesso a psicólogo, acesso à escola, né? Essas escolas que têm a capacidade de atender esse tipo de criança, aprendizado. Não é só auxílio financeiro propriamente dito, né? Exatamente. É uma parte do Se parar para pensar, quando processo. o INSS ele concede um benefício para a criança, acaba afetando toda a vida da criança. Por quê? Muitas pessoas só pensam no agora. Ai, meu filho tá assim, ou minha filha tá assim, mas futuramente vai melhorar. Só que nunca foi num médico para saber uma opinião médica, nunca foi num... um diagnóstico preciso para saber, porque tem crianças que têm um problema mental que afeta a vida toda. Ela nunca vai ter uma compatibilidade com a idade física e a idade mental. Então, pode ser que aquela criança atinja a maioridade e não vai ter uma igualdade para concorrer ao mercado de trabalho. Vai fazer uma entrevista, vai ter algum atraso de pensamento, um atraso de fala. E aí, a mãe sempre negligenciou como que a criança, aquele adulto, aquele adolescente que atingiu a idade, vai entender isso, vai saber lidar, sendo que a própria mãe desde cedo não soube lidar com isso. Então, hoje, assim, eu sempre falo para as mães, olha, fique atento. Quais são os sinais? Hoje em dia, a gente tem que estar atento a tudo. A criança desenvolver a fala, teve atraso de desenvolver a fala, teve atraso em andar, isso não é normal. Né? Então, sempre fica atento, leva essa criança a um psicólogo, a um neuro, algo assim parecido, para poder identificar se tem um problema que essa criança tiver, você tem que recorrer ao INSS e pedir um benefício para ajudar, porque muitas mães deixam de trabalhar por conta disso, vivem em função da criança e às vezes deixam até de viver a própria vida. Ai, como que eu vou trabalhar sendo que meu filho ele não para com babá, não para em escola nenhuma, e aí tem que ser eu que tenho que cuidar, às vezes eu tenho que levar em fisioterapias, então não tem como trabalhar. Então, esse benefício acaba para ajudar a criança numa renda mesmo familiar. Às vezes pode ser o medo de... Estou fazendo uma analogia aqui, de repente nada a ver, mas enfim. Às vezes pode ser aquele medo de eu não ter condição de dar continuidade, às vezes, num tratamento, ou não ter a condição de dar o suporte para aquela criança que demonstra aquele tipo de doença. Aí a mãe, porque também não vou poder parar de trabalhar, então às vezes nem olha para aquele aspecto de doença. Por isso que eu falo, né? A nossa vida ela é uma moeda de dois lados, porque a sociedade de fora julga. A mãe sempre vai ser julgada. Por que não procurou tratamento antes? Por que teve filho tarde, teve filho cedo? Por que abandonou o emprego? Por que isso, aquilo? E pra mãe mesmo, vamos colocar a mãe de um autista aí. Pra mãe não é fácil, porque ela vai ter muitas dificuldades. Ela vai sair com seu filho no mercado, o seu filho vai começar a se jogar, a se irritar, a chorar. E o que as pessoas de fora vão olhar? Essa criança fazendo birra.
Essa criança está fazendo manha. Essa mãe não deu educação. Então, isso, o abalo psicológico que tem para a mãe é muito grande. Então, assim, às vezes a mãe deixa de querer aceitar isso porque não é fácil. Não é fácil para a criança, não é fácil para a mãe por conta disso. Os obstáculos que vão ser enfrentados futuramente são grandes. Mas eu falo, a mãe que enfrenta, que corre atrás, ela tem todo o meu respeito, toda a minha admiração, porque é muito guerreira. E, assim, tem que ter isso, tem que fazer isso, não tem outra opção. E pode recorrer a um auxílio... Exatamente, pode financeiro do governo, auxílio. um benefício da Previdência para poder atender essa necessidade. Um salário mínimo, se parar para pensar, um salário mínimo para uma criança hoje em dia ajuda bastante, porque tudo tá caro, né? A inflação é enorme. Então, assim, eu falo, se a mãe não procura antes, ela tá retardando aquilo que é o direito do filho dela. Então, futuramente vai chegar a um extremo, vai fazer falta. Ou ela procura agora, quando a criança nasce, quando descobre o diagnóstico, e se deixar para futuramente, meu filho vai melhorar, vai parar com essa doença, e às vezes não melhora, às vezes prejudica, piora, e aí lá na frente tem que recorrer ao mesmo benefício que poderia recorrer na infância. Entendi. Agora, afastando da parte da infância, tem outros benefícios também da Previdência, né? Benefícios de LOAS e outros tipos de benefícios, Sim, né? Esse que eu mencionei é o LOAS, né? Que é o benefício de prestação continuada, o BPC, LOAS, esse, que a criança tem direito. Mais voltado para a criança. Mas Exatamente. Tem um que é voltado para o idoso. O BPC, assim, ele é um benefício assistencial previsto pela Constituição Federal. É BPC. BPC. Exatamente. Benefício de prestação continuada. Certo. Ele é um benefício previsto na Constituição Federal, é uma cláusula pétrea. O que é isso? Ele não pode ser alterado, modificado. Como muitos falam, muitos clientes meus vê notícias no jornal falam, doutora, vai mudar o LOAS, eles querem diminuir, eles querem cortar. Não é assim que funciona. Porque já é um direito que está resguardado ali na Constituição Federal e é mais delicado. Então, assim, não pode ser alterado dia por noite. Não é assim que funciona. Eu explico isso para os clientes porque a maioria são leigos. E o que acontece? O requisito para conseguir um LOAS hoje não precisa estar contribuindo para por INSS. Mas qual que é o requisito? Às vezes a pessoa nunca trabalhou, empregada doméstica. Eu sempre trabalhei como empregada doméstica, eu nunca corri atrás de assinar a minha carteira, de contribuir. Então, nunca peguei o carnezinho lá do INSS, nunca contribuí. E hoje eu preciso do benefício, tenho uma incapacidade, eu não tenho como recorrer. Muitas pessoas não sabem disso. Ela tem direito a um salário mínimo. Então, assim, os requisitos do LOAS são esses. Não precisa estar contribuindo para o INSS e também tem a questão de miserabilidade. Não pode ter renda superior a um quarto salário mínimo. Então, percebe-se que é um benefício que realmente está para aquela parte da população que realmente precisa do benefício. Tem pessoas que falam, eu tenho uma renda aí, só que eu quero LOAS, eu posso? Não estou contribuindo atualmente para o INSS? Não pode, porque você vai estar tirando o direito de outra pessoa que realmente precisa. Então, se você não tem renda e nunca contribuiu para o INSS, você tem o direito de receber um salário mínimo, entendeu? E, assim, o LOAS, ele não gera o direito de 13º. Então, assim, é um benefício assistencial, o nome já fala, é um benefício para ajudar a pessoa a ter uma qualidade de vida. E isso se encaixa a qual grupo? O grupo que tem uma deficiência a longo prazo, que é igual ou superior a 2 anos. Eu falo deficiência, mas não é, eu tenho que estar cadeirante, acamado. Não. Deficiência é toda doença que te impede de trabalhar, mediante laudo médico, né? Comprovação, né? Tem que comprovar. Não adianta nada falar, eu tô doente, não tem um laudo, não tem um tratamento. Não consigo emprego por alguma razão. Exatamente. Isso não me garante então, assim, benefício. Se parar para analisar, são várias doenças que se enquadram como deficiência auditiva, visual, de fala, corporal. Tem também a questão da pessoa que tem problema de coluna, problema cardiológico. Então, tudo isso se enquadra como doença, desde que isso te impeça de trabalhar. Então, assim, a pessoa ela se vê com uma doença e ela nunca contribuiu para o INSS e também nunca correu atrás de nada. Ela fala, não tenho direito, não contribuí. E a pessoa acaba perdendo essa chance de requerer um benefício, o BPC, que é o benefício assistencial. Entendi. Cumprindo esse requisito de não ter renda, superando, respeitando um quarto do salário mínimo, e o requisito de ter o laudo médico comprovando, a pessoa consegue. Criança, pessoas que têm essa deficiência e
o LOAS idoso, que não precisa, faça essa questão de comprovar o problema de saúde, a deficiência, mas tem que comprovar a idade, que é 65 anos. Muita gente confunde isso. LOAS idoso é um benefício assistencial para homens e mulheres que têm 65 anos e que não têm renda. Então, assim, as pessoas confundem, porque tem por tempo de contribuição, tem por idade, então são vários tipos de benefícios que o INSS fornece para a pessoa e as pessoas acabam confundindo, só quando eu tiver 65 anos, ou quando tiver... Não, o LOAS idoso é uma coisa. Atingiu a idade, não tem renda e tem 65 anos, independente se é homem ou mulher, ela pode estar requerendo esse benefício. Ou seja, se ele tiver uma aposentadoria em virtude do trabalho, ele não vai ter direito ao LOAS idoso. Exatamente, porque vai gerar uma interferência, né? O LOAS, igual eu falei, o LOAS ele é um benefício assistencial. Tem pessoas que querem acumular LOAS com pensão por morte. Meu esposo faleceu, deixou uma pensão por morte, eu recebo LOAS. Posso receber os dois? Não, porque é um benefício assistencial. A partir do momento que você cumpre os requisitos de receber outro benefício, você acaba tirando o direito de outra pessoa a receber esse BPC. Então, você já recebeu o BPC, corta o BPC e começa a receber a pensão por morte. Sempre analisando o benefício mais benéfico, né? O que vai te gerar uma RMI, que é a renda mensal maior, e aquele que vai te gerar 13º, aquele que você pode deixar para os seus herdeiros quando você falecer. O LOAS, ele não vai passar. Faleceu, não é individual, né? É individual. Então, assim, ele é um benefício bem isolado. Ajuda muito a população, mas é diferente daquilo que você contribuiu durante a vida. E o acesso para esses aí é somente através de um processo judicial, vamos por assim dizer? Não, é tão simples. É administrativo. Só que assim, eu acredito, não fazendo uma crítica, mas é uma observação. Hoje a plataforma do INSS, ela é muito complicada. Ainda mais se tratando de pessoas... contador que acha que... já acha complicado, já tem dificuldade Exatamente. para acessá-lo. Imagina um idoso, 65 anos, às vezes aquele idoso nem é alfabetizado, como que ele vai ter acesso, baixar um aplicativo, requerer um benefício? Então, assim, o INSS, por se tratar de benefício social, que vai atingir várias fases da sociedade, vários tipos de pessoas, então, assim, ele é falho nisso, eu falo que ele é muito falho. Hoje tem o portal do Meu INSS, que é um aplicativo virtual, a pessoa abaixa o aplicativo ali, e aí ela consegue acessar o aplicativo e requerer o benefício. Lá vai estar o nome de vários benefícios, a pessoa vai requerer, eu quero LOAS, quero pensão por morte, quero auxílio-doença, lá vai estar cada... Vai estar especificado cada situação. Aí que vem a complicação, porque na plataforma do Meu INSS, não é qualquer documento que eles aceitam, tem que ser colorido. Às vezes o tipo do arquivo não vai ser anexado pelo tamanho do arquivo. E não é todo mundo que entende isso. Então, se parar para pensar, uma pessoa que hoje em dia, vamos colocar uma pessoa idosa, como que ela vai saber disso? O processo é fácil, mas os detalhes para você Exatamente. Os detalhes deixa acabam obrigando a pessoa a procurar um advogado. Não, eu vou procurar um advogado porque o advogado vai lá e mexe com tudo, não preciso fazer nada. Então, isso acaba a procura por advogado aumentar. Mas eu falo assim sempre para meus clientes, é quando você vai ter acesso pessoalmente, porque tem gente que prefere pessoalmente no INSS, é uma lista de espera, é só com agendamento, e às vezes o INSS entra em greve, e às vezes eles cancelam, às vezes a pessoa não sabe que tem que ser com um prévio agendamento, chega lá, dá de cara na porta do INSS e volta. Então, isso acaba dificultando. Então, assim, tem clientes que chegam até me frustrados, olha, eu tô me humilhando, fala isso, eu tô me humilhando para conseguir um benefício, e é uma coisa que a pessoa contribuiu a vida toda, não é um favor, assim, para o INSS, me dá um favor aí, eu quero me aposentar, não, é uma contribuição aí a vida toda, é um direito adquirido que a pessoa tá querendo ter acesso, e o INSS faz toda essa dificuldade. Então, assim, eu percebo que o INSS, ele vem atualizando, só que vem atualizando, assim, mais dificultoso, né? Às vezes também não tem muito interesse em criar facilidades, porque quanto menos pessoas acessar, menos direito, menos benefício eles pagam. Essa sensação que eu tenho. Será que isso não tem muito também? Eu tenho essa sensação. E o 135, você liga no 35 lá, é uma ligação que é totalmente cobrada.
pessoa vai fazer pelo celular, ela tem que ter crédito. Se não tiver crédito, vai Não muito faz. rápida a recarga da pessoa. Então, tem que ser pelo um fixo. Hoje em dia, onde que você vai ter acesso fixo de forma fácil? Fixo é uma coisa raro de se ver. Tá virando Então, assim, peça de museu. que plataforma é essa que fornece aplicativo e um 35? E é um pouquinho pior, né? Porque aperta o botão para isso, aperta o botão para aquilo, Exatamente, aperta o botão para aquilo outro. é um autoatendimento ali que até você chegar a falar com um servidor vai demorar muito. Então, assim, a acessibilidade do INSS deixa a desejar. Eu falo até como para advogado. Hoje em dia é muito difícil. Antes do advogado, a gente chegava lá no INSS, na própria agência do INSS para ser atendido, porque temos nossas prerrogativas, merecemos ter esse direito de ser atendido de forma diferenciada, não ficar lá naquela fila. A gente não tinha isso. Era uma complicação, às vezes atendia, limitava o nosso serviço. Hoje, a OAB aqui de Mato Grosso do Sul, ela fez uma parceria com a INSS. Então, você chega lá na OAB, você consegue ter atendimento. O advogado consegue ter um atendimento só para resolver questões do INSS, com um servidor do INSS. Então, hoje, o advogado, ele consegue resolver de forma mais célere, mais fácil. Agora, a população em si continua o mesmo dilema, a mesma dificuldade. Muitos clientes chegam até mim reclamando, olha, eu tentei requerer o benefício sozinho, não consegui. Aí você vai analisar, às vezes deixou algum detalhe, algum documento, algum questionário, porque é um questionário ali que você tem que respondeu errado. Então, assim, eles complicam bastante a questão. Quando uma pessoa chega lá para poder ser atendida, fica lá na fila, espera. Exatamente. 1, 2, 3, 4 horas, às vezes, para poder se fazer um atendimento. E quando vai chegar na pessoa do atendimento, ela fala, não, isso aqui é só no site. Exatamente. Tem isso também, né? Já aconteceu assim da pessoa agendar o serviço para ser atendido, chegou lá, não tinha os documentos. Ah, mas você tem que trazer isso de documento. E como que a pessoa ia adivinhar? Né? Então, assim, é uma dificuldade que eles colocam no caminho da pessoa para conseguir a aposentadoria. Então, isso eu acredito, isso já virou até pauta de noticiários nos jornais. A polêmica do meu INSS, a polêmica da grande fila de análise dos benefícios do INSS. Então, assim, o INSS ele tem sido muito falho em relação a isso, a atender ao público e analisar os requerimentos. Já teve processo meu na época de pandemia aí, demorou 3 anos. 3 anos para um requerimento administrativo, que no início dessa pergunta, você perguntou se poderia ser só judicial. Eu estou falando isso de forma administrativa, porque todo requerimento ele tem que ter um prévio requerimento administrativo. Não tem como pular já e ir direto para o judicial. Ó, juiz, eu quero me aposentar. Primeira coisa que o juiz vai analisar, mas aí, já procurou o INSS? Como que eu vou interferir numa coisa que é o INSS que tem que analisar? Então, assim, tem que ter uma prévia análise do INSS. Então, essa polêmica toda de falha, de tudo, vem por parte do INSS. Às vezes a pessoa que teve muito também, que falaram que era muito robotizado, as análises do INSS eram uma prévia análise já indeferia. Nem analisava documento, marcava perícia, já indeferia de cara, olha, não tem direito. E aí isso acaba prejudicando muito a pessoa, porque a pessoa vai demorar ali, o que era para ser célere, vai ter uma morosidade para poder conseguir a tão sonhada aposentadoria. Então, isso aí, o advogado tenta facilitar. Quando o advogado ele faz um requerimento, tenta deixar tudo completinho para o INSS não ter o que contestar, precisa de tal documento, ou vou interferir por conta disso, para não ter uma brecha para eles interferirem. Mas, se acontecer um indeferimento, a gente também parte para o judicial. A vantagem de você já ter um profissional atuando ali é que todas aquelas lacunas que, às vezes, no teu processo ali possa acontecer, o profissional já analisa, né? No caso, você já fala, não, peraí, tá faltando um documento, esse documento aqui precisa de revisão, esse documento aqui não vai servir, tem que buscar outro, tem que atualizar um documento. Exatamente, né? Porque muitas pessoas falham nisso, na questão de documento. Às vezes as pessoas pedem o requerimento errado, o benefício errado, ela acha que tem direito a tal benefício e não é aquilo, é outro. Aí para você explicar para a pessoa que ela não tem direito, né? Vamos supor, é uma pessoa que está de carteira assinada, contribuindo para o INSS, fica doente, ela quer tentar um LOAS. Não tem, dá uma incompatibilidade muito grande. Então tem que tentar um auxílio-doença ou uma aposentadoria, porque ela está contribuindo para o INSS. Então tudo isso é um profissional que vai analisar, porque às vezes a pessoa acaba não sabendo o direito dela, o que ela tem que requerer. Então, isso acontece mesmo. Tem
Aposentadoria. Vamos falar desse assunto que eu acho que é o mais polêmico, né? Porque assim, a aposentadoria começa lá não sei a data, não tem essa história toda, mas é mais ou menos isso. Lá em 1970, 60, não sei, já se criaram a aposentadoria pirâmide, né? As pessoas não veem dessa forma, né? Mas é igual uma pirâmide, né? A base sustenta o topo, né? Exatamente. Então, lá no começo se criou a Previdência. Antes chamava, acho que o primeiro nome era INAMPS, né? NPS, né? Não, antes do INPS, não era INAMPS? Aí vem muito além de mim. Não, eu tô dando uma aqui de tiozão antigão mesmo, das antigas, né? Acho que era INPS, depois colocou INAMPS, depois virou INSS, alguma coisa assim. Exatamente. Mas assim, lá no começo tinha uma base, a base de contribuição era alta, era grande, e as pessoas que recebiam era menor. Tanto é que as aposentadorias eram mais gordas, né? Exatamente. Lá no começo. Só que essa base veio diminuindo, o topo veio aumentando, então hoje tem um desequilíbrio aí. E por conta, talvez, desse desequilíbrio de previdência social, começou a se mudar regras, né? Antigamente era muito simples Era mais fácil. você se aposentar. Hoje, para você se aposentar, é um via crucis, né? Exatamente. Mas, assim, são vários fatores que acabaram interferindo. Antigamente, o mundo não era tão virtual. Então, era tudo físico, os processos eram físicos, era mais fácil você levar lá os documentos, era obrigatório o servidor te atender, analisar esse documento, protocolar e conceder. Então, assim, os requisitos também para conseguir um benefício era uma forma mais simples. Hoje, eram menos requisitos, né? Era menos requisitos. O que acontece? Fazendo uma analogia correta. Hoje, o INSS, ele arrecada dinheiro de quem trabalha de carteira assinada, quem tem uma empresa, um CNPJ, e contribui de forma pessoa jurídica, e aquela pessoa que quer contribuir de forma autônoma, pega o carnezinho e vai contribuindo. Então, assim, é a forma que o INSS arrecada dinheiro. Então, quanto mais eles arrecadam, mais dinheiro eles vão ter no cofre. E aí, até pessoas estudam, pessoas que entendem de economia, fala que o número de pessoas requerendo benefício do INSS é maior do que o que está arrecadando. Então, entende-se que isso explica muito a morosidade, os empecilhos. É uma forma de tardar a pessoa ter acesso ao direito dela, enquanto eles vão contribuindo mais ainda, e aí dá tempo deles conseguirem suprir esse déficit de contribuição. Assim, pessoas que estudam economia dizem sobre isso, uma justificativa para essa questão de ter um bicho de 7 cabeças para conseguir se aposentar. Né? Mas, assim, eu até concordo, olhando para essa margem de análise, eu concordo, porque faz sentido. Porque hoje em dia, eu digo por mim, a quantidade de requerimento, a cada dia aumenta mais pessoas precisando de um benefício. Eu já mencionei a questão de uma criança. Hoje em dia, o número de crianças que têm problemas de saúde é gritante. É uma coisa assim que você para pensar e se assusta, porque antes não tinha isso. Então, assim, eles fazem, o IBGE faz aquelas pesquisas de pessoas, de quantos idosos vão ter daqui 10 anos. Então, eles têm já uma análise de quantos idosos vão requerer um benefício. Eles já têm a perspectiva para a próxima década, exatamente. Certeza, né? Então, assim, essa perspectiva é que o INSS trabalha acima de recolhimento. No entanto, por conta desse grande déficit, teve a reforma em 2019. Mudou muita coisa, que atrasou a pessoa ter direito a acesso. Então, aumentou a idade, aumentou o tempo de contribuição. A reforma previdenciária favoreceu só o INSS, deixou de favorecer nós, que somos partes, minorias, a parte que mais precisa no dia a dia, que recolhe, e a gente acabou sendo prejudicado por conta disso. E muita gente não sabe disso. Quando teve a reforma, eu vi pessoas comemorando. Eu falei, gente, comemorando o quê? Né? Não tem o que comemorar. Mas assim, no meu caso, por exemplo, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos, com carteira assinada. Né? Na época podia, né? Hoje não pode. Hoje não pode. Hoje, para você assinar a carteira de uma criança,
teria que ser acima de 16 anos, né? Tem que estar fazendo curso. Tem toda a forma de contratação, tem menor obrigação aprendiz, ali. E a partir de 18 anos, normal. É maior de idade, pode ser registrado. Contratado e registrado. Mas 14 a 16, menor aprendiz. 16 anos, tem algumas regrinhas ali que você pode contratar, mas tem que cumprir algumas regrinhas também. Exatamente. Mas na minha época, isso faz um tempinho já, 88, eu acho. Não sei, não recordo direito. Acho que foi 88, 87. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, já com carteira assinada. E aí, sempre contribuí para a Previdência. Então, antes de 19, eu tinha feito um cálculo, e aí, aquilo que você fala de que muita gente foi prejudicada nessa reforma, né? Antes de 19, eu tinha feito um cálculo que a minha aposentadoria ia acontecer em 2029, assim, daqui 5 anos eu poderia me aposentar por tempo de contribuição. Contribuindo, a reforma contribuindo 35 anos, né? Mas aí com a reforma tem aquele padrãozinho lá de 95 anos para homem e na realidade mulher, né? Por pontuação. É uma pontuação, né? É um ninho de mafagafo, pode dizer. A cabeça Deus. de uma pessoa assim que é contribuinte para entender, nossa, vai horas e horas. Pra gente que entende um pouco desse universo já é difícil, né? Para uma pessoa que está alheia a tudo isso, né? Que não é todo mundo que participa disso, é muito mais difícil. Então, acho que tem aquela... Mas, inclusive, vai aumentando até para chegar a 100, alguma coisa Exatamente. assim. Atingir a pontuação. A pontuação é a idade mais tempo de contribuição, Exatamente. Né? São 3 fatores que o INSS avalia. Então, assim, teve pessoas que antes de 2019 estavam prestes a conseguir a tão sonhada aposentadoria por contribuição. Essas pessoas, para não ser prejudicadas, né, o INSS ele fez uma regra de transição, que é a esteira. Então, eles iam aumentar um pouquinho mais a contribuição para aquelas pessoas. Ela vai atingir aí 35 anos em 2020. Vamos aumentar mais 5 meses e ela consegue se aposentar. Um exemplo bem prático. Então, a regra de esteira foi isso. Aumentou os meses de contribuição para ela conseguir se aposentar, para não ser prejudicada, perder todo esse tempo que contribuiu. E também vem regra de pontuação, vem regra de idade, vem regra de contrato de trabalho, se é servidor público, se é uma atividade especial. Então, são vários quesitos. Esse assunto Exatamente. Então, esse assunto de contribuição é uma coisa bem complexa, que eu não posso chegar e falar assim, você tem esse direito. Não, eu tenho que sentar, olhar todos os vínculos trabalhistas que a pessoa teve, o que ela trabalhou, a idade, a pontuação, e também isso influencia muito na remuneração da pessoa, a RMI que ela vai ser aposentada. Antes você conseguiria se aposentar com a sua última contribuição. Então, assim, hoje não. Hoje tem um fator previdenciário. Ele soma as suas contribuições, faz a regrinha de pontuação, aí que vai sair o valor que você vai receber de aposentadoria. Essas contribuições são somadas desde 94, né? Exatamente, porque vai pegar as contribuições que você adquiriu ao longo tempo da sua vida e antes não. Antes eles pegavam as mais recentes. Meses, né? Uma coisa assim. Exatamente, eles pegavam mais recentes. Então, se a pessoa contribuiu ali... 180 meses. 180. Meses. Se a pessoa contribuiu ali com um salário bom nos últimos anos, ele se aposentava com um salário bom. Agora não. Independentemente se você contribuiu com um salário bom, um salário médio, vai cair nessa regrinha. Antigamente a gente fazer essa programação de aposentadoria, que era muito mais simples, né? E contribuía muitas vezes naquele carnezinho. Exatamente. Né? Empresários, né? Contribuíam no carnezinho. Era um carnezinho mesmo. Coloca aí depois na edição aí o carnezinho do INSS. Acho que a gente deve ter alguns aí ainda guardados de clientes. E aí, colocar um contribuir naquele carnezinho. Quando a gente fosse fazer quando ele ia se aposentar, nos últimos 5 anos, por aí assim, ele contribuía com o teto máximo. Exatamente. Quando ele ia aposentar, ia pegar a média daqueles 5 anos que foi contribuído com o teto máximo, mais um período a mais ali que ele tinha contribuído com outro valor, e dava uma média alta para ele. Hoje não, hoje é uma média de 94, ou seja, a vida inteira dele, né? Exatamente. Então, por isso que eu falo, essa reforma veio para favorecer o INSS. Porque quanto mais benefício ele conceder, com uma RMI menor, quanto menos ele pagar. Então, assim, isso vai ajudar muito o INSS. E prejudicar quem ali, o trabalhador, que contribuiu a vida toda. Eu estava programado para 29, né, quando eu concluiria 35 anos.
eu vou me aposentar em 34. Olha só o tempo que aumentou. Aumentou 5 anos, 6 anos a mais. Ou seja, eu me aposento daqui a 10 anos, né? Era para ser 5, eu aposento com 10 anos. Então, muita gente, eu acho que passou por esse aspecto de que a aposentadoria dele, embora ele já tenha uma vida, um histórico de contribuição, a aposentadoria dele ficou um pouco mais distante. Exatamente. É isso que eu falo para as pessoas, né? Na época que teve essa reforma, teve bastante meme. Eu me aposentando, a pessoa lá no cemitério, lá enterrada. Então, assim, é bem isso mesmo. Então, assim, é muito frustrante. A pessoa que trabalhou ali a vida toda, desde novo. Tem muitas pessoas que trabalhou desde novo. E aí se depara com isso, com atraso na sua aposentadoria, dá uma frustração muito grande. Só que é muito importante também fazer uma previdência planejada, sabe, procurar um advogado, ou seja mesmo ter o próprio INSS, para saber como que faz para conseguir se aposentar, qual que é o benefício melhor que vai se encaixar, quanto tempo falta para ele contribuir, até mesmo para a pessoa saber disso, se programar. Olha, daqui 10 anos eu vou me aposentar, então eu tenho que fazer isso, isso e isso. Porque muitas pessoas não sabem disso, não procuram se informar e quando precisa mesmo. E essa é uma dica importante, né? Porque às vezes tem muito empresários jovens. Um exemplo, você que é jovem, empreende na área de direito e diversos outros segmentos. Não, mas eu sou jovem, eu vou pensar na minha aposentadoria daqui mais alguns anos. Mas eu acho que esse olhar para você começar a se planejar, exatamente, com uma consultoria especializada, você já começar a se planejar desde agora. É lógico que durante esse período todo a Previdência pode mudar os critérios de aposentadoria, pode ter outras reformas, pode ter outras regras, enfim, isso pode mudar. Mas se você começar a se planejar desde jovem, né? O meu exemplo, que comecei com 12 anos, né, a trabalhar registrado, mas se você se planeja desde jovem, você consegue ter o maior sucesso nesse processo de aposentadoria, né? Não deixar para olhar só quando tiver 50 anos, tiver faltando 10, 12 exatamente, anos, 15 anos para poder trabalhar, para poder pensar na aposentadoria, porque o seu histórico já ficou comprometido, né? É bem isso, porque se parar para pensar, quase ninguém pensa no futuro. É raro você encontrar uma pessoa que está planejando o futuro. E isso é com a aposentadoria. Então, fazer um planejamento previdenciário, você vai estar olhando ali o que tipo de benefício que está acessível por contribuição. Vou ter que contribuir quanto por mês? Quanto que vai ser minha aposentadoria se eu contribuir esse valor X? Se eu contribuir o teto? Então, assim, e tem também a previdência privada, que é fora do INSS. Quando a pessoa decide procurar uma previdência privada e tentar se encaixar na sua aposentadoria futura. Ela vai contribuindo. Eu quero um salário de 5 mil. Quando tiver com 50 anos, eu quero um salário de 5 mil. Quanto que eu tenho que contribuir agora por mês, até eu completar 50 anos? E aí a previdência privada faz ali um planejamento. E assim também tem o planejamento do INSS. Porque o que acontece? Além do planejamento, são detalhes. Igual foi mencionado, o senhor começou a trabalhar com 12 anos. Com 12 anos, eu tenho muitas situações de pessoas que me procuraram, que começaram a trabalhar desde cedo, mas naquela época era muito fácil de manipular o sistema, era tudo físico. Então, o que as empresas faziam? Colocava ali que assinou a carteira da pessoa, só que o recolhimento não fazia. E aí, no momento futuro, a pessoa precisou se aposentar. Por que aquela empresa eu trabalhei e não tem a contribuição? Vou procurar essa empresa, vou tirar a satisfação. E quando chega, a empresa já fechou, já faliu, ou o dono já morreu. E aí é uma longa história. Né? Mudou de cidade. Então, assim, hoje é difícil isso acontecer, porque é tudo sistematizado. Hoje a pessoa pode baixar o aplicativo, ver se a empresa está recolhendo. A carteira digital já mostra ali que carteira digital, FGTS, a pessoa vai olhar ali, meu FGTS não está sendo recolhido, meu INSS não está sendo recolhido. Então é mais fácil de debater isso. Antigamente não. Quem que controlar, né? Exatamente. Quem foi assim mais prejudicado com isso? Empregado doméstico. Que assim, a pessoa achava ali que a carteira estava sendo recolhida todo mês, acreditou ali no empregador e chegou quando precisou,
Tem gente que perdeu 5, 10 anos. E aí, às vezes, a pessoa vai procurar, olha, você deixou de assinar minha carteira, vamos fazer um acordo, vamos tentar recolher retroativamente. Então, assim, é um transtorno para a pessoa conseguir uma aposentadoria. Então, hoje, você pode evitar esse transtorno se você planejar, se você ter as precauções. Está trabalhando numa empresa? Olha, consulta, hoje a plataforma do Gov está aí, carteira digital, CNH digital, o meu INSS, são tudo o sistema do meu Gov, então você tem acesso a tudo que está envolvendo o seu nome ali, veículo que está no seu nome, FGTS está sendo recolhido, o que recolheram de FGTS anteriormente, então assim, a pessoa consegue acompanhar isso, a pessoa não é tão leiga em relação a isso, hoje em dia dá muito bem para acompanhar. E saber, se tiver algum tipo de falha, conseguir já ajustar, para não prejudicar futuramente. Antigamente era comum, a gente, sei lá, se a pessoa não tinha efetuado o pagamento da Previdência, eu ia lá e recolhia fora de prazo, pagava multa, juros, e aquilo ali entrava para dentro do sistema e a pessoa usufruía daquela contagem de tempo. Hoje isso funciona também? Olha, funciona, mas ou não eles é... não estão mais aceitando pagamento retroativo? Tem como contribuir retroativamente, só que não funciona como era antes. Vamos dar um exemplo aí. Eu tenho tempo de contribuição e faltou 2 anos. Vou contribuir de forma retroativa, vou atingir meu tempo, contribuo os 2 anos de uma vez e vou lá me aposento. Não, hoje o INSS não trata isso já mais dessa forma. Você pode estar contribuindo de forma retroativa, mas o INSS analisa vários fatores. Vamos supor aí, a pessoa está doente. A primeira coisa que o INSS quer saber, se essa doença é lá antiga, naquela época que você deixou de contribuir. Se foi, perde o direito de conseguir o benefício, porque você não contribuiu. Eu quero contribuir agora. Não adianta. Tem contribuído lá na época. Lá na época, porque se quiser contribuir agora, o que entende? É uma fraude. Você precisa se aposentar e você quer contribuir. É isso que o INSS que você quer ajustar a sua vida para poder usufruir do benefício. Exatamente. É igual um seguro que você vai fazer. Um plano de saúde. Você já tem uma doença. A primeira coisa que eles vão analisar é a carência dessa doença. Olha, você já tem uma doença pré-existente. Então, o plano vai estender essa carência para poder te atender. É igual mesmo com um seguro de vida. Eu sei que eu vou morrer. Vou lá, faço seguro de vida com uma doença pré-existente. Eu estou tentando fraudar um seguro de vida. Então, assim... E não é assim que funciona. O INSS é dessa forma, então não tem como você tentar fraudar. Eu quero me aposentar por uma doença que começou lá em 2018. Mas você contribuiu? Não quero contribuir agora. Não, você pode até contribuir em 2018, só que isso não vai te dar o direito de aposentar por conta disso. Então, assim, o INSS é bem claro na lei sobre isso. A pessoa não pode contribuir, tentar um benefício de uma doença já pré-existente. Entendeu? Porque dá-se a entender que a pessoa só começou a contribuir porque ficou doente. E não é esse critério. O INSS, ele entende que a pessoa tem que contribuir já desde um período de cumprindo aquele período de carência. E eu sempre falo para meus clientes, o INSS é que nem um seguro. Se você tem dúvida de entender o sistema do INSS, é que nem um seguro. Você está ali contribuindo, atingir o período de carência, que é a qualidade de segurado, que atualmente são 12 contribuições, atingir essas 12 contribuições, você está assegurado. Sofreu um acidente de trabalho, requer um benefício de acidente de trabalho. A mulher ficou gestante, engravidou. Salário maternidade, tem direito a isso. Trabalhador rural, eu preciso de um benefício, não consigo mais trabalhar com serviços braçais, você pode ter um acesso à aposentadoria rural. Então, assim, vários benefícios que o INSS proporciona para as pessoas que contribuem, desde que respeite esse período de carência, de qualidade segurada, que muitas pessoas confundem. Já estou contribuindo 3 meses, eu quero me aposentar, eu tenho direito, eu estou doente, não é assim que funciona. Eu estou contribuindo há quase 30 anos. Então, 30 anos, né? Ainda tem mais 10. Exatamente. Então, assim, o sistema do INSS, ele tem que ser entendido para a pessoa não se frustrar também, né? Eu requeri um benefício. Já aconteceu muito de cliente chegar, eu fiz um requerimento, tem um problema de olho, laudo. Nossa, realmente tem um laudo, né? Não, mas eu trabalhei, eu contribuí, aí você vai ver, a pessoa não tem a qualidade. Ou às vezes ficou nessa lacuna, uma doença antiga, e na época não tinha contribuição, perde o direito por conta disso. Ou às vezes o advogado tenta lutar para a pessoa conseguir o benefício da época que fez o requerimento, indeferiu. Então, assim, a gente tenta conseguir
e o benefício para a pessoa. Se a pessoa vai ter retroativo, se não vai ter, o importante é o que eu sempre falo para os meus clientes, é o benefício mensal, que é a aposentadoria. Que é o que eu falo que é o principal, e o juiz entende dessa forma também. É um caráter alimentar, a pessoa precisa do salário para poder sobreviver. Agora, o retroativo é uma consequência boa. Conseguir o retroativo num pedido de aposentadoria, tem gente que já recebeu 200 mil de retroativo e nem sonhava que tinha direito disso. Fiz um requerimento lá em 2018, o perito indeferiu, nunca mais corri atrás. E eu sempre contribuí. Então, assim, as pessoas deixam de ganhar um dinheiro, um bom valor, por conta de não saber disso. Ou, às vezes, faz um novo requerimento atual, se aposenta, o que ficou para trás, ficou. O INSS não deferiu, não sei porquê. Em geral, o INSS vai negar sempre, né? Na maioria das vezes vai. Então, assim, sempre tem que ter um cuidado em analisar esses requisitos para poder conseguir um bom resultado. E voltando no empreendedor versus aposentadoria, né? Eu acho assim também que é bem importante ele fazer um planejamento visando ou aposentadoria. Sim, tem muitos empreendedores que falham nisso. Pública do INSS, né? Ou aposentadoria privada, né? Fazer um plano de aposentadoria privado. Mas precisa estudar isso, né? E ele também pode manter os dois, né? Pode. O que acontece? A pessoa, quando ela adquire... Vamos usar o exemplo do MEI. O MEI, ele... Eu ia perguntar exatamente do MEI, porque o MEI tem uma particularidade bem ele tem um privilégio, porque a contribuição dele é menor. Hoje o MEI aí contribui uns R$80, 82, mais ou menos, para poder se aposentar em cima de um salário mínimo. Já se você for recolher 11% do salário mínimo hoje, vai dar 200 e pouquinhos, né? Então, assim... Quem for particularmente pegar o carnezinho e contribuir, vai pagar bem a mais. E o MEI não, o MEI ele tem esse privilégio. E muitas pessoas, às vezes, deixam de contribuir, de recolher. É uma coisa balela, não vai trazer prejuízo nenhum. É só uma verba ali para o governo. Não é, isso é muito importante. Eu falo, olha, contribui. Porque vários empreendedores, vamos colocar aí costureira, quem mexe com doce, presta serviços de pedreiro, qualquer tipo de empreendedor falha nisso, não investe nessa questão do INSS. Eu já me deparei com uma pessoa, ela trabalha com serviços eletrônicos, foi instalar um portão de elevação, caiu da escada, levou um tombo e ficou incapaz. E nunca recolheu o INSS. Nunca regularizou a questão do empreendimento, nunca procurou abrir um CNPJ, nem que fosse pelo MEI, e aí a pessoa ficou ali, depende disso para viver, depende da sua saúde, disposição para trabalhar, para viver, e a pessoa ficou ali parada uma semana. E vamos supor se ficasse 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí, da onde que ia cair dinheiro para pagar as contas? Né? Então, assim, é um exemplo que traz um impacto. A pessoa só vai cair em si quando ela passa por essa situação. O dinheiro não é muito, mas na hora que não tem nada... Quando não tem nada, se você não pode trabalhar, né? Fazer o seu ganha-pão ali, porque se você não trabalha, se você não presta o serviço, você não recebe, então, assim, a não ser que a pessoa tenha uma poupança ali, mas é muito difícil a pessoa fazer poupança. Então, assim, a pessoa tem que fazer esse planejamento para depois não ter uma consequência maior. Já teve situação de pessoas que caiu do telhado, mexendo com pintura. Então, assim, são vários tipos de serviços que a pessoa presta fica sujeito a isso e nunca para pensar, olha, nossa, eu estou empreendendo aí, eu tenho que planejar a minha previdência. Não, a pessoa nunca pensa, nunca. E o MEI, ele tem esse aspecto de auxílio na parte previdenciária, né? Pra Exatamente. Ele alcançar um benefício ali de auxílio-doença, alguma coisa desse tipo. O MEI, ele tem um aspecto porque ele organiza aquele trabalho que ele exerce. Algumas empresas só contratam se ele for MEI. Exatamente. Né? Algumas pessoas, até pessoas físicas também, dependendo do tipo de serviço que ele vai prestar, para quem ele vai prestar, também só vai contratar se ele for o MEI, para fazer um contrato formal, tal, com uma empresa. Porque aí também ele foge quando ele contrata o MEI, o contratante foge de obrigações trabalhistas, né? Exatamente. Eu presto uma assessoria de direito empresarial. Eu sempre falo isso. A pessoa
tem que fazer um contrato de prestação. É importantíssimo. Não fica só na fala, olha, vamos combinar isso, não faz nenhum contrato. Então, assim, às vezes a pessoa prestou serviço ali, investiu o seu material, vamos colocar uma pessoa que mexe com forro. Vai lá, pega todo o material do forro, coloca, faz o forro e a pessoa não paga. E a pessoa não pegou nenhum contrato, não pegou uma promissória, que é uma coisa bem mais simples hoje em dia, uma promissória. Como que ela vai reclamar, vai receber? Conversas do WhatsApp. Exatamente. Então, assim, o que eu sempre oriento os meus clientes é isso. Procurar o máximo possível regularizar a situação. Quando a pessoa faz um CNPJ, principalmente o MEI, que hoje é uma ferramenta de empreendedorismo que eu falo que ajuda bastante pessoas, atinge bastante pessoa, eu falo, procura o MEI, que é uma forma mais simples. Você vai ter direito aí de fazer uma conta bancária jurídica, você pode ter uma carta de crédito maior em praça, você pode fazer um contrato de prestação, você pode ser um prestador. Acessar créditos do banco também, exatamente. Né? Então, MEI, assim, né? igual foi mencionado, tem empresas que só contratam quem tem CNPJ, só prestador. Hoje tudo bem, tem prestador pessoa física, mas um prestador com pessoa jurídica é bem melhor, mais fácil de uma empresa lidar, porque envolve também o direito trabalhista. Então, o direito agrega várias áreas. Puxa já para o direito trabalhista, porque teve também a reforma trabalhista lá em 2017, a questão de serviços terceirizados. Então, tirou muita responsabilidade. E isso, hoje em dia, para as empresas, eu falo, é uma moeda de dois lados. Hoje você está olhando como um empregado. E se amanhã se você fosse empregador? Entendeu? Então, assim, é uma coisa que ajudou muitas empresas a se isentar dessa responsabilidade trabalhista. No caso da empresa, por que eles privilegiam também a contratação do MEI? Se a empresa contrata uma pessoa física, ela vai pagar a previdência social dessa pessoa, exatamente, parte da empresa. Essa previdência não é baratinha, 20%. Né? Bem isso. Ela vai ter que fazer a retenção do imposto de renda. Beleza, é burocracia porque ela vai reter do tomador. O tomador, então, vai ter que pagar esse imposto de renda. O tomador vai ter que também pagar a previdência social dele, da parte dele, né? Que a empresa vai descontar o imposto de renda e contribuição previdenciária do salário, da remuneração que ele vai pagar pelo serviço, e mais 20% que é da empresa que vai pagar sobre a previdência daquele negócio ali. Então, aumenta assim, o custo de maneira muito significativa daquele serviço que ela contratou. E quando ela contrata o MEI, ela vai pagar o MEI o valor que foi contratado, ponto final. Somente. Ela não vai ter uma obrigação tributária maior. Ela não tem obrigação trabalhista com aquele MEI, porque do outro contrário ela poderia ter. Aumenta a segurança da empresa, né? É o que eu falo. E para o MEI facilita porque ele vai fazer um contrato de prestação de serviço e garante a ele recebimento, né? Exatamente. Se ele fez um aporte lá de alguma situação, coloca lá no contrato, que como você mencionou, forro. Eu tenho que instalar aqui 200 metros de forro e ele vai fornecer o material. Então, na hora que ele vai receber o material fornecido e a prestação de serviço. Olha a garantia com um que contrato vai ter. que ele pode cobrar, inclusive judicialmente, ir no PROCON, enfim. Ele tem pequenas causas, juizado, especial ele federal. Tem uma forma de fazer a cobrança daquela empresa. Agora, se ele não tem um MEI, ele já tem dificuldade para ser contratado, já tem dificuldade para poder receber, porque se a empresa falar não quero pagar, ele não vai ter como exigir o pagamento. Dificulta bem mais. Então, assim, a dor de cabeça aumenta muito para a pessoa. Eu falo, quanto mais garantia, melhor vai ser a forma de você prestar o seu serviço, de trabalhar. E sem contar que você pode trabalhar mais tranquilo, né? Porque, assim, hoje em dia eu vejo muitas pessoas, muitos empreendedores que não fazem isso. Eu não sei por que ainda tem muito esse número muito grande. Acho que falta um pouco de divulgação, né? Embora tenha mas é uma divulgado. Coisa bem simples, uma nota promissória. Hoje tem muitos órgãos do governo que prestam orientação para MEIs, assim, então é uma coisa que eu fico em choque até de analisar. Então, a procura das pessoas para falar comigo. Eu tive um acesso a uma sociedade que foi dissolvida, que não teve nenhum contrato,
E, assim, não é uma sociedade que teve só uma loja. São 3 lojas, adquiriu bens dessa sociedade, adquiriu lucros, adquiriu dívidas. E foi tudo no boca a boca. Eu falo, gente, como que uma pessoa não fez um contrato de sociedade, que é uma coisa muito simples. Então, assim, a dor Não de se confunda cabeça... contrato societário com o contrato social que criou a empresa, né? Exatamente. Não pode misturar as duas coisas. O contrato que eu falo é um contrato feito por um advogado, que você coloca as cláusulas, obrigações, deveres, responsabilidades. E também um contrato social feito na junta comercial. Então, assim, são vários fatores que a pessoa acha que é muito burocrático, que é muito gasto, que é muito isso, coloca vários empecilhos. Mas, futuramente, quando vai extinguir ou dissolver aquela sociedade, você pode ter certeza que o gasto é maior, dor de cabeça é maior. Então, assim, eu falo, não acredito que a pessoa não consegue parar para pensar nisso. Se um dos sócios falta a parte de sucessão, vai ter dificuldade para poder entender aquela dinâmica? Não dá para sobreviver com uma relação à base só de confiança. Sim. Hoje, eu falo, o ser humano, ele é muito instável. Hoje ele acorda feliz, alegre, querendo vencer o mundo. No outro dia ele já acorda triste, desmotivado. E é assim, somos nós. Nós não sabemos de que vamos estar amanhã. Nós temos que procurar o melhor sempre de nós mesmos, nossa melhor versão. É verdade. Porque a gente não sabe como que a gente vai lidar com um obstáculo. E assim é o empreendedor. Então, assim, é um sócio que você vai arrumar. O sócio chegou ali, aplicou um dinheiro, viu que está dando dinheiro. Tô feliz, vamos. Primeira dificuldade vem, não quero. Primeira reclamação trabalhista ali... Ai, meu Deus, tem que pagar tudo isso, meu nome, meus bens. Então, assim, a pessoa se desespera. Então, tem que saber lidar com as dificuldades. E é por isso que eu sempre falo, a importância de um contrato. Faça um contrato, faça um CNPJ. Não haja tudo de forma informal, que é sem CNPJ, preste serviço de qualquer forma, o importante é ganhar dinheiro e vamos ser felizes. Não. O seu negócio, se está fluindo, se está crescendo, tenta proporcionar o melhor para você e o melhor para o seu cliente, para quem está prestando o serviço. Hoje, igual foi mencionado, hoje em dia, se você tem um CNPJ, você tem a opção de fornecer uma nota fiscal. Então, assim, é muita coisa que você pode favorecer a outra parte que está contratando o seu serviço, uma garantia maior. Então, entre uma pessoa que fornece uma nota fiscal, que tem uma garantia, que não vai ter reclamações com prestação de terceiros, e que uma outra pessoa que está prestando de forma informal, que não tem nada disso, quem que você acha que vai ser contratado? Pessoa que está ali andando mais regular, né? Regular. Então, assim, eu sempre falo para os meus clientes nessa questão empresarial, tenta regularizar o máximo. Isso não é nem, assim, benefício para mim como advogada. Eu falo que é benefício próprio da pessoa, que a pessoa tendo isso, igual eu mencionei, é carta de crédito bancária que a pessoa pode adquirir, nota fiscal, garantir o recebimento do serviço prestado. Então, assim, os benefícios são grandes. Existe, lógico, também uma parte burocrática, né? Porque não basta a pessoa abrir o MEI, ela tem que abrir o MEI, ela tem que pagar a taxinha, estou falando do MEI só, né? Exatamente. Pagar a taxinha, tem que cumprir algumas obrigaçõezinhas ali. Ela precisa de contador? Não precisa de contador, né? Mas ela precisa de um auxílio. Exato. Talvez é isso que impeça a pessoa a correr atrás de regularizar. Para poder ela também estar regular, porque se ela abre o MEI e ela não cumpre as tarefinhas que o MEI exige, ela pode arrumar uma dor de cabeça. Isso. Pode arrumar um complicador. E essas tarefas não são coisas difíceis, não são coisas que não são alcançáveis. São alcançáveis, dá para fazer, ter um olhar de uma pessoa que possa orientá-la de uma maneira correta para poder cuidar da parte burocrática do MEI, para que ela possa crescer, possa desenvolver o trabalho dela e não ter dor de cabeça em função da manipulação dos dados do MEI. Então, por isso que eu falo que o MEI ele tem seus privilégios, porque a pessoa ela recebe orientações. Hoje tem órgãos, o SEBRAE. O SEBRAE está disposto a auxiliar o microempreendedor a qualquer tipo de dúvida, até a forma de cobrar pelo serviço, a forma de prestar, como que mantém, declaração, essas coisas, tudo essas informações, hoje tem à disposição do MEI. Então, assim, a pessoa tem que correr atrás. Quando eu decidi, eu já trabalho um longo
tempo, né, na área de advocacia. Quando eu decidi a montar meu próprio escritório, eu virei tudo, você imaginar. Eu fiz a minha logo. E é uma coisa que eu sei fazer? Não sei. Mas eu fiz a minha logo, fiz o meu site, corri atrás de melhorar minhas redes sociais, de produzir conteúdo. Então, assim, a pessoa ela tem que correr atrás. Porque é a sua fonte de renda. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Não chegar, Daiane, seu escritório precisando de uma logo. Deixa eu fazer para você. Ninguém vai chegar a fazer isso. Então, é uma coisa que tem que partir por mim mesmo. É um individualismo, cada um tem que correr atrás. Então, assim, é uma coisa que a pessoa tem que ter um pouquinho de interesse mesmo e procurar. Vou pagar um contador, vai sair caro? Não, porque você está se prevenindo, está se orientando. Vou pagar um advogado, vai sair caro? Não, mais caro vai ser lá na frente, quando você vê que teve um tributo maior de imposto que você deixou de recolher, ou um fator, uma obrigação que deixou de cumprir. Então, assim, o prejuízo vai ser maior lá na frente, porque vira uma bola de neve. As pessoas tendem a tampar o sol com a peneira, né? Eu não vou contratar um profissional, eu consigo me virar assim. E acaba que vai virando um bolo. Quando chega ali uma notificação da Receita Federal com irregularidades de tributos, aí a pessoa se desespera. E agora? Meu CPF foi bloqueado, o que eu faço? Vou procurar um profissional. Mas por que não procurou antes? Aí ela vai ver que vai ficar caro, né? Porque Exatamente. Além do profissional que ela ainda vai ter que contratar e para atender ali aquela demanda, ela tem as coisas que foram originadas em virtude do problema, né? Exatamente. Vai ter um imposto que ela não pagou, vai pagar multa, vai pagar juros, vai ter multa porque não cumpriu uma legislação. É bem isso. E eu sempre tento abrir a mente das pessoas que me procuram. Tem certas situações que não cabe ao advogado, cabe ao contador. Eu falo, olha, essa demanda não é comigo, mas procure um contador, procura se orientar, não empurra com a barriga, não tenta fechar os olhos para isso, porque isso futuramente vai gerar um problema. Gera uma dor de cabeça. Gera uma dor de cabeça. Então, eu sempre tento abrir a mente das pessoas em relação a isso, porque a não ser que a pessoa não tenha amor à sua profissão, não tem amor ao seu empreendimento e quer levar de forma de desdém. Aí sim, é uma justificativa. Agora, se você ama o seu negócio, que quer correr atrás, quer prestar um melhor serviço, então tem que regularizar essa questão, tem que procurar um profissional e ter esse apoio, porque você cresce, você lucra mais, então assim, o resultado que vai ser colhido lá na frente vai ser bem melhor. Melhor colher um resultado positivo do que colher problemas depois, dores de cabeça. Às vezes eu percebo assim, que as pessoas, elas preferem às vezes ficar na informalidade, né? Com medo que, sendo formal, vai ter muitos custos, né? Aí eu vou ficar na informalidade porque eu não vou emitir nota, porque se eu emitir nota eu vou ter que pagar imposto, né? Pensando para alguém além do MEI, né? Porque o MEI você vai emitir nota fiscal, estando dentro do limite do MEI ali, você não vai pagar imposto na emissão da sua nota fiscal. Já é aquele valor que você paga de 70 e poucos, R$80, já é o suficiente para você cumprir com todas as suas obrigações tributárias com relação ao MEI. Mas uma empresa que não é MEI, que já ultrapassou o estágio de MEI, ela vai emitir uma nota fiscal, ela vai pagar o imposto em virtude daquela nota que ela emitiu. Muitas vezes a pessoa ela não se formaliza com medo de que eu vou pagar mais imposto, eu vou pagar um imposto que eu não devia, eu vou ter um custo que eu não tenho, eu não estou no meu momento ainda, e ela fica na informalidade. Só que aquilo também vai gerando uma bola de neve, né? Cada vez mais ela vai sendo bem sincera, enrolando com aquela situação, né? É o nosso sistema. A pessoa que está trabalhando já, que não se enquadra no MEI, é porque ela tem a capacidade de deixar de ser informal. Para pensar. Pessoa que já passou o MEI, acho que é 81 mil anual. 81 mil anual. A pessoa que está arrecadando mais de 81 mil e não regularizou, ela vai ser prejudicada em um certo momento. Seja qual tipo de serviço que ela prestar.
A pessoa que vai contratar, a primeira coisa é perguntar, olha, você tem CNPJ? Porque a pessoa, ela vai crescendo e as necessidades crescem junto também. A mesma forma, como que você vai prestar um serviço, dependendo do tipo de serviço, e não vai fornecer uma nota fiscal. Então, assim, é o nosso sistema, não tem como pular essa etapa da vida, não tem como a gente crescer pulando essa etapa. Você pode até sobreviver um período ali. Vou prestar meu serviço de forma informal, assim, vou você levando. pode até evoluir, expandir, mas você chegando Vou pedir para um conhecido fazer uma nota para mim, que eu já conheci pessoas que fazem isso, vou pedir Nunca um conhecido. ouvi falar disso. Um conhecido que faz uma nota para mim, assim, eu vou vivendo, mas não adianta. A gente brinca assim, lá pro lado de Dourados até faz, em Campo Grande não faz não, tá? Desse jeito. Então, assim, não tem como pular essa etapa da vida. Se o seu negócio está crescendo, seu empreendimento está gerando bons frutos, vai chegar um momento que vai ter uma divergência. Acontece que você chegar de frente com o seu cliente vai exigir uma nota fiscal, vai exigir um atendimento diferenciado, e você, trabalhando de forma informal, não vai conseguir atender as necessidades do seu cliente. Ou você vai perder, o que vai acontecer? Vai perder o cliente, vai reduzir os lucros, vai continuar de forma informal, e aí? Vai valer a pena? Então, assim, eu sempre falo, melhor você investir no seu negócio, pagar os tributos certinho, mas você conseguir abranger o seu negócio, você conseguir expandir e conseguir conquistar mais clientes, atender todos os tipos de clientes, porque tem clientes aí que só compra com nota, tem a questão do lucro presumido, né, que eles têm um benefício com essa nota. Então, assim, é questão de contabilidade, não vou adentrar muito nisso aí, mas é mais ou menos isso. Então, assim, é um fator que gera benefício para um, gera benefício para outros. Então, é um jogo de cintura que você tem que saber lidar na vida. E não só isso, né? Você precisa ter a formalização do seu negócio, porque se você trabalhar com comércio, você vai precisar comprar. Hoje, não compra-se mais sem nota fiscal, né? É uma prática que acontecia em 1970. Até acontecia, depois não aconteceu mais. Mas assim, a pessoa vai comprar, vai ter que ter uma nota fiscal de compra, ela não consegue comprar, ela até consegue comprar isso no CPF, mas acaba tendo um limitador, acaba tendo em algum momento isso vai dar um problema para ela. Aí na hora dela vender um produto, ela precisa vender esse produto com nota. Se ela não tem nota, ela vai ter um problema dificultador aí. Ela vai precisar, às vezes, emitir um cartão de crédito. Se ela não tem um CNPJ, ela vai colocar isso no CPF dela, e o CPF dela vai começar a ter uma série de problemas. O estabelecimento dela, onde que ela faz a comercialização dos produtos, ele precisa estar regularizado, precisa ter um alvará, precisa ter o CNPJ, precisa ter inscrição estadual. Se ela não se formalizar, ele não vai ter nada disso. Se passa um fiscal por ali, ela vai ter problemas sérios com penalidade, multa, porque ela está de maneira irregular, né? Então, assim, ela vai sofrer uma série de problemas pelo fato dela não estar regularizada. Então, a regularização da atividade, do negócio, ela é importante para ela não ter esses problemas, ela não ter dor de cabeça. E ela tendo essa assessoria de uma maneira mais consolidada, ela vai conseguir minimizar todos os fatores de risco do próprio negócio, né? Mas, como eu falei, tem gente que às vezes prefere ficar na informalidade, mas quando vai contratar um funcionário, contrata também na informalidade, né? Esse funcionário sai, aí entra a área de direito, né? Esse funcionário sai, ele vai na justiça, porque ele não recebeu os direitos que ele precisava. Ele tinha que receber férias, 13º e outras coisas, né? Não pagou o fundo de garantia dele, não fez a contribuição previdenciária que vai contar para a aposentadoria dele. E ele vai requerer tudo isso na justiça. É o que eu sempre falo. A dor de cabeça é muito maior, né? É o que eu sempre falo. A questão falo para todos os meus amigos que são empreendedores. Vale a pena você contratar um funcionário de forma informal, sem registro em carteira, sem contribuir, né, sem nada, para você pode ser um benefício agora, mas quando você coloca a cabeça no travesseiro para dormir, e a qualquer momento pode chegar uma reclamação trabalhista, porque é inevitável isso acontecer. Então, assim, é melhor trabalhar conforme o sistema quer, porque te traz uma garantia, te traz uma paz no seu negócio, você vai trabalhar
sem risco nenhum. E se tiver algum risco, você vai ter um respaldo na lei, que você fez a sua parte. Quando a gente faz a nossa parte, fica tudo mais fácil de lidar. Olha, realmente eu contratei, mas ele tinha vínculo, contrato assinado na carteira, tudo certinho, eu pagava isso, isso e isso, eu não sei o que ele está querendo requerer. Então, assim, você tem uma defesa melhor. Agora, quando você age de forma errada, ilícita, fica difícil, o problema vai ser maior. E eu sempre estou pontuando isso porque o mundo está desenvolvendo cada vez mais, a tecnologia está inovando cada vez mais. Hoje temos a inteligência artificial, que vai ser uma grande fiscalização hoje. Porque eu falo, é muita gente na população. O sistema hoje, para poder fiscalizar, tem uma dificuldade, mas a partir do momento que eles implementar a inteligência artificial para poder fiscalizar as pessoas que deixam de ter um CNPJ, pessoas que deixam de contribuir, pessoas que fazem qualquer coisa ilícita que vincula no sistema do governo, até pessoas físicas, né? E isso vai ser mais fácil para ser esclarecido. Não vai ser uma forma fácil de esconder por um bom tempo. Então, a tendência vai ser essa. Ou a pessoa procura regularizar, ou ela vai ter dor de cabeça, porque não vai ficar muito tempo encoberto essa situação. Quando, há muitos anos atrás, eu já estou na lida de contabilidade, já tem uns 30 anos. Comecei, era bem gurizinho. E antigamente nós falávamos assim, né? O cerco está fechando, né? A gente usava essa expressão, o cerco está fechando, né? Aí de um momento para cá eu comecei a falar, não é que o cerco está fechando, o cerco já está fechado, só que eles estão trocando os cachorros. Começaram lá com os cachorrinhos lá, uns Luluzinhos da Polônia lá, e agora estão trocando os cachorros. Pra falar a verdade, não sei nem que tipo de cachorro está hoje nesse cerco, porque... é preocupante. Não, as coisas estão todas controladas, né? A gente tem controle de movimentação financeira, embora a movimentação financeira não pode ser acessada para fins fiscalizatórios, né? Tem aquela questão do sigilo e tudo mais, mas os bancos mandam sistematicamente para a Receita Federal um relatório chamado E-Financeira, que é um dedo duro de tudo aquilo que você faz no banco. Se você faz uma movimentação acima de determinado valor, se me falha a memória, R$30 mil, o banco ele vai perguntar para você o que é aquela movimentação. Né? Um exemplo, você faz um saque ou uma transferência, ele vai perguntar vai pedir a explicação daquela movimentação. Para quê? Para colocar no financeiro e mandar para a Receita. O contador ele é obrigado a falar para o COAF todos os anos se nas operações que ele realizou dentro da atividade dele, se ele viu alguma movimentação suspeita. Então ele tem que falar se viu, relatar, se não viu, tem que falar que não viu. Porque se acontecer alguma coisa dentro daquela seara das coisas que ele controla, ele pode ser chamado também a responder porque ele falou que não viu nada e uma coisa aconteceu dentro ali da movimentação dele. Então ele é fiscalizado de maneira muito forte. Cartório já manda informação para o banco. Para a Receita. Detrans estão já se preparando, já tem alguns que mandam informação de veículos para a Receita. Enfim, a Receita Federal já tem a base de todas as informações que nós movimentamos, né? Quando a gente compra um produto, a gente vai lá em determinada loja, você fez o pedido lá no produto, você pagou o produto, no caixa emitiu a nota fiscal e você foi no pacote para pegar aquele produto. Aquela nota que já foi emitida já está na Receita. É o tempo que você chegar para ir no pacote, a Receita já sabe o que você comprou. Então, com a inteligência artificial analisando esses dados, né, e hoje eles já têm essa análise, né, a gente não sabe o nível de análise, até porque eles não conseguem alcançar todo mundo, porque não tem pessoas para alcançar todo mundo, né, porque ainda o processo depende de uma validação de pessoas, né. Mas hoje ele já tem todas as informações. Hoje a Receita Federal sabe aquilo que você come, aquilo que você veste, aquilo que o seu estilo de vida, né? Olha, para ser bem tá sincera... Tudo lá dentro. Só estão trocando os cachorros. Que cachorro está lá dentro? Não faço ideia. De repente já está As nossas informações, os nossos dados... é sigilo. Eu falo que não. Vou te dar um exemplo. Quando o cliente ele é aposentado, o INSS deu uma carta de concessão... um benefício requerido, data tal, foi concedido. A primeira coisa, nem a ligação do advogado, que o cliente recebe a ligação do banco.
Quer fazer empréstimo? Oferecendo empréstimo. Aí eu pergunto, como que pode uma informação vinda do próprio INSS, somente do INSS, já ser vazado para os bancos? INSS e o beneficiário, né? Não, tem o cliente não tem ali, né? nem acesso. O advogado vai avisar o cliente. O cliente, às vezes nem o advogado viu ainda, né? Exatamente. Já chegou assim, o cliente, concedeu meu benefício porque me ligaram aqui falando que eu tenho direito a empréstimo. Só tem direito a empréstimo quem é aposentado. Então, assim, é muito frustrante isso, porque vaza informações. E já foi ter notícia no Fantástico que hackers pegou dados de muitas pessoas. Então, assim, eu falo, meus dados praticamente já foi exposto alguma vez na minha vida. Não adianta eu querer me iludir e falar, os meus dados estão protegidos, ninguém sabe. Que não adianta, o sistema sabe de tudo, de que receita que eu estou oferecendo anualmente, mensalmente, aquilo que eu estou comprando. E assim, eles... cada vez mais eles vêm agindo de alguma forma para descobrir. Hoje eles têm aquela nota premiada, né? Coloca seu CPF aí, a pessoa coloca o CPF. Você vai ganhar um carro. A pessoa vai colocando CPF em tudo. Não que isso seja ruim, não que isso não exista. Eu já conheço pessoas que teve premiações, ganharam ali um valor, né? Aquele dinheirão, 2 mil, 3 mil. Mas, assim, é uma forma do governo fiscalizar mais ainda o que a pessoa está movimentando. Se a pessoa comprou ali 3, 4, 5 mil e declara que ganha 1.500, alguma coisa está errada, as contas não fecham. Então, assim, eu sempre oriento isso também na questão dos meus clientes, porque eles falam que não tem renda. Chega a minha informação que eles não têm renda. Passa um momento, comprou um carrão. Gente, quem não tem renda não está comprando o carrão do ano. É só parar para analisar. A lei é bem clara. Requisito de miserabilidade. Quem cumpre o requisito de miserabilidade não tem condições de comprar um carro do ano, não tem condições de comprar uma moto do ano, né? Então, assim, são coisas básicas que a pessoa tem que parar para pensar. Eu falo para meus clientes, vocês têm que parar para analisar daqui para frente, para conseguir manter o recebimento de um LOAS, é isso. Agora, a pessoa, às vezes, casa com um marido que tem uma renda alta, ou uma esposa que tem uma renda alta, isso cruza no sistema, todas as informações nossas são cruzadas no sistema do governo. Atualmente, era bem lenta a forma de fiscalização do INSS. O INSS chegava uma correspondência ali na casa da pessoa com coisas de 5 anos atrás. Por que 5 anos atrás o INSS não foi lá e cortou o benefício? Porque muitas pessoas para fiscalizar. Mas o que eu digo, está modernizando. Então, essa questão de inteligência artificial não vai ser uma pessoa. É uma coisa totalmente tecnológica. A velocidade disso para conseguir informações individuais de cada pessoa no mundo é muito grande. Então, por isso que eu falo, a pessoa, se não procurar regularizar a sua situação, eu falo em tudo, questão de empreendimento, um benefício que a pessoa adquiriu, tudo que a pessoa comprou um veículo, não regularizou, então assim, não vai ter um escapatória, não tem para onde correr. É o circo tá se fechando mesmo, tá o circo tá se fechando. Mais, né? Exatamente. A fuga de informação me fez lembrar uma coisa. Cada vez que você abre uma empresa, a gente abre aqui inúmeras empresas, né? Cada vez que você abre um novo CNPJ, passam 2 ou 3 meses, alguma coisa assim, é inevitável. A pessoa vai receber uma correspondência muito bonitinha, um boleto muito bonitinho de 200, 300 reais, 400 reais, escrito lá, Associação Comercial do Brasil. Olha só. Né? E em algum lugar lá vai estar escrito contribuição... Deixa eu lembrar a palavra, que é contribuição, não é obrigatória, tem uma palavra facultativa, alguma coisa assim. Tem uma palavra lá que eles colocam no corpo mais pequenininho, né? Você precisa de uma lupa ali para ler aquele negócio. E muita gente paga aquela contribuição. E como é que eles acessam os dados? Eu não sei, eles pegam os dados da Receita, pegam os dados da Junta Comercial, eu não sei qual a fonte que eles acessam, da Prefeitura, enfim. Mas ele recebe um documento, Associação Comercial do Brasil. E muita gente paga, né? Tem uns que recebe, liga para mim e fala assim, olha, eu recebi isso aqui, o que é? Não paga. Né? Já sabe o que é? Não paga. Mas tem muitos que falam, eu recebi um negócio aqui, eu já paguei, o que era? Fulano, você já pagou, não tem como você recuperar, não tem como você reclamar. Com esse grande avanço vem as consequências também, né? O número de golpes virtuais vem aumentado muito. Eu já sofri com isso
golpistas se passando por mim, porque assim, o advogado ele tem uma credibilidade. Então, nunca que o cliente vai imaginar que o advogado está induzindo ele a fazer algo errado. Porque o que chegava aos clientes? Eu sou a secretária da advogada Daiane, tem um valor disponível no seu processo, para você receber, você tem que pagar uma guia, o juiz está solicitando. Nunca que a pessoa vai adivinhar que aquilo é uma coisa errada. Então, assim, a pessoa está ali com o processo, uma expectativa, liberou um dinheiro, e as pessoas são inocentes, tem uma inocência nas pessoas. Por sorte, ninguém caiu. Porque as pessoas procuravam, olha, doutora, tá me procurando aqui, é realmente esse número da senhora, essa secretária? Tem pessoas que se passou por mim, pegou minha foto, colocou ali. Então, assim, o número de golpes tem aumentado. E se parar para pensar, as pessoas também na correria, a questão de atenção, eu falo isso por mim mesmo, de atenção está sendo reduzida. Às vezes a pessoa faz uma coisa ali, não presta atenção, passa despercebido. Muita coisa vai no automático, né? Muita coisa no automático. Então, a gente tem que buscar isso em nós mesmos, de começar a prestar atenção, ler. O brasileiro não tem a cultura de ler, e isso me irrita. Eu falo, gente, vocês têm que ler. Tem gente que assina coisa e não leu. Como que assina uma coisa e não lê? Então, assim, tem que criar esse hábito de prestar atenção. Um boleto. Eu leio tudo, eu reviro dos avessos o boleto antes de pagar. Um Pix, você vai fazer um Pix, não vai revisar para quem que você está mandando. É uma coisa que as falhas são bem corriqueiras, então a pessoa tem que prestar atenção que isso vai gerar prejuízo. Até explicar que aquilo foi uma falha, reaver, às vezes tem situação que não vai valer a pena. Você passar por todo o transtorno e rever, para conseguir rever um valor aí irrisório. Mas assim, a gente tem que trabalhar nisso, porque o mundo, ele tá com pressa, as pessoas ficam muito na correria, muito no celular, muito no computador, muito no digital, e esquece de analisar pequenos detalhes, prestar atenção. É o que eu venho prestado, assim, analisado as pessoas em volta, que sempre falam, eu esqueci tal coisa, eu deixei de analisar, enviei aquele famoso ditado, enviei e-mail, esqueci o anexo. Então, assim, são coisas simples, que quando eu fiz estágio, o que eu aprendi com o advogado que fez estágio? Você tem dúvida? Você revisa, né? Então, assim, a dúvida sempre vai existir. Então, melhor você revisar, fazer com calma. Eu sou dessas. Às vezes eu demoro. Tem advogados aí que faz processo com uma velocidade. Tudo bem, vai de cada particularidade. Mas eu sou muito detalhista. Eu reviso cada documento para não acontecer de juntar um documento errado. Juntou um documento errado, aí o juiz ele vai dar uma citação, retifica o documento, esclareça, até esclarecer. Isso vai trazer uma morosidade maior por conta de uma falha que poderia ser evitado, né? Não só morosidade, né? Vai fazer você trabalhar de novo, né? Exatamente. 2 vezes, né? E isso é com as nossas coisas pessoais no dia a dia. Às vezes um detalhezinho, um documento. Paguei tal coisa, amassou, jogou fora. Guarda, cria o hábito de guardar. As relações consumeristas, o que acontece hoje em dia? Você vai ali contratar um cartão. Você não tem um acesso ao contrato. O contrato vai ser enviado por e-mail. E aí a pessoa adquire um serviço que ela nem sequer leu o contrato. Aí não sabe o que está envolvido ali. Exatamente. Então, assim, eu leio tudo, e as pessoas próximas a mim, amigos, pai, mãe, marido, eu falo, vocês têm que ler. Eu sou até a chata do rolê por conta disso. Contratou um cartão, lê. Contratou um plano de saúde, lê, porque tem cláusula ali. Mas fulano falou pra mim que não é assim. Entre a fala de um atendente e o que tá no papel, você assinou. O que vai ter validade perante um juiz? É o que está assinado no papel. Escrito, né? Então, assim, é obrigatório. Pelo consumidor tem que ter, direito do consumidor tem que ter acesso àquilo que ele está contratando. Eu já cheguei numa rede de supermercado muito grande, oferecendo um serviço de cartão de crédito, crediário, e aí tirava foto, tudo, a gente assinava, e não tinha acesso à leitura do contrato, não tinha a disponibilidade do contrato, o que é que eu estou assinando, que tipo de serviço que eu estou contratando. Não, é um cartão aqui. Não, eu sei que é um cartão, mas como que vai ser esse cartão? Qual que é o vencimento? Se tem alguma taxa, alguma cobrança, alguma manutenção, alguma anuidade? Eu tenho que saber o que é. Eu posso cancelar como? A política de cancelamento, como que funciona? Então, às vezes a pessoa vai saber disso quando quer cancelar um serviço. Eu contratei uma internet, cancelei, como estão me cobrando. Tem multa, e aí fica chateado porque tem que pagar uma multa. Então, assim, para contratar,
Uma maravilha. É fácil, né? Eles fazem de tudo ali para poder manipular você, contratar aquele tipo de crediário, aquele tipo de serviço, mas para cancelar, liga lá no saque, não é aqui pessoalmente. Então, assim, é uma burocracia. Então, isso pode ser evitado se a gente fazer as coisas com calma, ler, eu quero saber, eu quero entender. É um direito, não é uma chatice. As pessoas hoje julgam como uma chatice. Eu sei disso porque eu sou taxada como chata. Eu perdi meia hora, não falo nem que perdi, eu ganhei. Eu ali dediquei 30 minutos para ler um contrato, de mais de 30 laudas, mas tinha muita coisa errada. E se eu não dedicasse 30 minutos ali, eu ia saber desses erros através de consequências futuras, na hora que eu fosse utilizar o serviço? Tinha dados meus importantes que estavam errados, CPF, meu endereço, meu nome, a formalidade de contratação. Então, tudo isso gera uma consequência. Se eu estou ali na pressa, tem fulano esperando para assinar, não tem importância. É o meu momento ali de assinar, eu quero ler o contrato, quero ter acesso. É extenso, mas tenta ler, pelo menos passar o olho ali por cima, ver as coisas principais. O que está sendo fornecido, política de cancelamento, porque às vezes as pessoas pagam multa, não sabem. Então, assim, depois, eu quero reclamar isso, reaver isso, mas você assinou, você estava ciente disso. Então, assim, é uma coisa muito importante no nosso dia a dia que as pessoas não dão importância. Entendi. Dani, estamos acabando aqui o nosso... Nossa conversa. Nossa conversa, para nossa finalização. E... eu queria que você deixasse uma mensagem com relação a tudo isso que a gente falou. A gente falou de aposentadoria, falamos de bastante coisas. Do clube de benefícios da Previdência Social. Exatamente. Uma mensagem, o que você poderia falar para a gente, assim, para a gente poder finalizar essa... Olha, o que eu tenho para falar para as pessoas, que aonde vai chegar essa mensagem, não desistir dos seus sonhos. Invista nos seus sonhos. Se é um empreendedor, seja um sonho de estudar, de viajar, seja o que for, corra atrás. E também, né, nessa lida, nesse percurso de correr atrás, não deixa de se atentar aos detalhes que vão trazer uma garantia, uma segurança. Conforme foi mencionado nessa conversa, às vezes contratar um profissional, elaborar um contrato, um simples ato de leitura de um contrato que não vai custar nada, não vai pagar nada para ninguém. Então, assim, são coisas simples que isso pode trazer uma grande importância na sua vida, nessa trajetória, nesse caminho, porque eu falo isso por experiência própria. Hoje eu cheguei onde eu cheguei, caminhei tudo que trilhei até aqui, mas com os erros que aprendemos e com aquilo que acertamos, a gente tem que compartilhar para as pessoas também aprenderem. Então, assim, é muito importante ser persistente naquilo que quer, no seu negócio cuidar, ter amor, ter zelo e fazer o melhor pelo seu negócio. Se isso te custar burocracia, vai atrás, que vale a pena. Essa é a minha mensagem que eu quero deixar. E como é que as pessoas fazem para encontrar a Daiane Santos? Através do meu Instagram, eu tenho site também, através do meu WhatsApp. Qual que é o seu arroba? O meu Instagram é @DaianeSantos, Daiane_Santos, tá? E lá no meu Instagram também eu posto bastante dicas jurídicas, e é isso. O Instagram, o WhatsApp... O WhatsApp pode passar também? Pode passar todas. O meu WhatsApp, ele é... E o site também. O site. O site é mais fácil, www.daianesantosadvogado.com. Lá também tem como conhecer a minha equipe, que tipo de serviço que eu presto, aonde que eu presto meu serviço. Então, o site é bem legalzinho, eu que fiz, bem bonitinho. Show. E o meu WhatsApp é o 67 981 225503. Precisou de previdência social? Daiane Santos. Pode tiver dúvida, querer informação, não precisa ter vergonha, é só me chamar. Que legal, que legal. Daiane, muito obrigada pela sua presença aqui, pelo nosso bate-papo, tá? E vamos, de repente, até marcar um outro para a gente poder conversar de outros assuntos, de repente, que a gente não falou. Um assunto que me bateu aqui na cabeça, que a gente não conversou, que você também hoje faz parte
de uma comissão dentro da OAB, não é isso? Exatamente. Um ponto muito importante que eu deixei de falar é tantas coisas para comentar. Hoje eu faço parte da Comissão de Direito Previdenciário, é uma comissão muito legal. Eu entrei nela por conta disso mesmo, é uma profissão já que eu atuo. Eu falei, por que não, né? Então eu vou participar. E ali você luta muito pelos direitos sociais. A OAB ele é um órgão que está ali para atender às necessidades da sociedade. Às vezes a pessoa confunde, é só para o advogado. Não. A OAB está ali para lutar por todos os direitos da sociedade. Então, a pessoa às vezes tem dificuldade de acessar os seus direitos, você pode estar procurando a OAB, uma das comissões. Então, o direito previdenciário é para isso. Alguém que tem alguma dúvida, eu, como integrante da Comissão de Direito de Previdenciário da OAB de Mato Grosso do Sul, a pessoa pode estar me procurando também para tirar dúvidas. Maravilha. Pessoal, a gente fica aqui hoje com esse nosso episódio, falamos muito de previdência. Bastante. Cuida da sua, tá? Fica esperto. Até a próxima.